O tempo do fim, a profética oração do Senhor Jesus Cristo. Você já ouviu falar dos mistérios da oração de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6? Você sabia que tem profecias escondidas nessa oração profunda? Somente o Senhor Jesus foi capaz de conseguir criar uma oração dessas, pois ele era um homem que lutava contra o pecado, porque ele não deveria pecar e não pecou. Jesus, quando estava na terra, buscava estudar a lei, os salmos e os profetas, porquanto a seu respeito está escrito. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E ainda a Escritura vai dizer: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os instruídos. E por isso, meus irmãos, nós temos que seguir os mesmos passos de Jesus. Este estudo que eu estou abordando para vocês é sobre o assunto da oração de Cristo e a profecia que está nessa oração para os últimos dias. E para começarmos este estudo, vamos ler Mateus no capítulo 6, versos 6 ao 13, onde vai nos dizer o seguinte: Jesus diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse evangelho de Mateus, o Senhor Jesus fez a oração do Pai Nosso, e esta oração está cheia de revelação. Existe profecia nesta oração. Esta oração está ligada com os textos no livro da lei, salmos e profetas, porquanto o Filho de Deus proferiu palavras ligadas ao que o Senhor, por boca dos seus profetas, anunciaram. E para começarmos a entender melhor a oração do Pai Nosso, nós temos que entender as palavras mencionadas na oração. O Senhor Jesus nos ensinou a orar como convém, através do que ele disse na oração, mas nós temos que buscar entender o que ele queria dizer com as palavras na oração. De início é proferido as seguintes palavras: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Para se compreender melhor o processo de santificação do nome do Senhor, é necessário entendermos o assunto sobre a profanação do nome do Senhor Deus. E quando a gente vai em Ezequiel, no capítulo 23, versos 1 ao 11, vai nos falar o seguinte, e isso está tudo ligado, tá bom, meus irmãos? E vai dizer o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua juventude. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém é Olibá. Prostituiu-se Olá quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos se contaminou.
As suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Por isso a entreguei nas mãos de seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais se inflamara. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada. E ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre ela executaram julgamentos. Vendo isto, sua irmã Oholibá corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Meus irmãos, eu vou lhes explicar algo bem interessante. Neste canal eu abordo assuntos sobre as duas casas de Israel, e é importante você ter o entendimento das duas casas de Israel para você compreender melhor o que eu estou falando neste momento. A casa de Israel, das tribos, foi espalhada nas nações. Ela profanou o nome do Pai nas nações. Mas como ela profanou o nome de Deus? Ela profanou o nome de Deus através da desobediência da lei do Senhor. A casa de Judá também profanou o nome do Pai. Observe que o Senhor, por boca de Ezequiel, fala sobre Oolá, que é Samaria, que é a casa de Israel, que são as 10 tribos, e Jerusalém é Oholibá. Essas duas irmãs profanaram o nome do Senhor, porquanto o próprio Senhor fala que uma se corrompeu e a outra mais ainda. E isso profanou o nome santo de Deus. E quando a gente vai em Amós, no capítulo 2, versos 6 ao 7, o profeta vai dizer o seguinte sobre o que é profanar o nome de Deus. E vai dizer assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não suscitarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam os necessitados por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome, diz o Senhor Deus. Uma pessoa pode perguntar o seguinte: como você sabe que a profanação do nome de Deus está ligado à desobediência da lei do Senhor? E para responder essa pergunta, o profeta Amós, inspirado pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, no verso 7, fala sobre como ocorre a profanação do nome de Deus. E isso está ligado com a prática da transgressão da lei do Pai. Porque o próprio texto fala que perverteu o caminho dos mansos, um jovem e seu filho cometendo relações sexuais com a mesma jovem, são pecados. E isso profana o nome de Deus. Em Isaías, no capítulo 29, verso 23, o profeta vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor Deus: mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. O Senhor fala sobre a santificação do nome dele. E quando nós observamos as obras das mãos do Pai, temos que santificar o nome de Deus. No entanto, quais são essas obras que faz com que santifiquemos o nome do Senhor? As obras que faz com que nós venhamos a santificar o nome de Deus são aquelas que vieram à existência desde a criação, passando pelas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, que envolve a restauração de todas as coisas. E quando entendemos tudo isso, nós santificamos o nome do Senhor através das boas obras, que é guardar os mandamentos de Deus. Porque se a profanação do nome de Deus está ligada às más obras, a santificação do nome do Senhor está ligada às boas obras, que é praticar a lei de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 14, verso 1, o apóstolo João vai dizer o seguinte: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Veja que o nome de Deus está no seu povo, que é aqui o Israel espiritual, que
são também os 144 mil, porque os 144 mil é todo o povo de Deus, meus irmãos. Esse número representa todo o povo de Deus, pois quem tem o Espírito de Cristo, esse tem o selo do Deus eterno, porque o apóstolo disse: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, somos de Deus. Nós temos que santificar o nome de Deus. Todavia, como santificaremos o nome do Pai? A gente vai santificar o nome do Senhor por meio da prática da lei de Deus. Quanto mais você conhece as obras de Deus, mais você começa a santificar o nome do Senhor. Se você perseverar em santificar o nome do Pai até a morte, você estará com o Cordeiro no Monte Sião quando Jesus retornar. E agora, quando a gente vai para Ezequiel no capítulo 38, versículo 21 ao 23, vai dizer o seguinte: o Senhor: chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio de peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, e farei recair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os seus muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Em Ezequiel, no capítulo 39, versos 1 ao 7, o Senhor vai dizer o seguinte: tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que volvas, e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte, e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, a toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo, eu te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo, de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. E em Apocalipse, de capítulo 19, versos 17 ao 21, está ligado com tudo isso que eu falei, meus irmãos, e vai dizer o seguinte: João diz: então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, dizendo: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, comandantes, carnes de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Veja que a primeira etapa da santificação do nome de Deus é essa. Deus também santifica o nome dele usando a sua igreja. Deus opera em nós tanto o seu querer como o seu efetuar. Deus é que faz a obra. No entanto, ele usa a igreja que somos nós. Nós somos responsáveis por santificar o nome do Pai. Mas é Deus que faz a obra. Todavia, você tem que fazer a sua parte, que é andar nas boas obras, que é praticar a lei de Deus. Deus opera em nós o seu querer, para santificar o nome dele. Contudo, nós temos livre-arbítrio para escolher fazer a vontade do Pai. E o Pai lhe diz: escolha a vida para que você viva. E escolher a vida é escolher guardar os mandamentos da nova aliança. Veja que a segunda etapa da santificação do nome de Deus é essa. O Senhor santificará
o seu nome por completo na igreja quando ocorrer a transformação dos corpos, porquanto não iremos mais pecar quando a glória do Pai for revelada em nós. Porque o apóstolo disse a respeito da transformação dos corpos do povo de Deus. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E ainda o apóstolo diz: também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Já a terceira etapa da santificação do nome de Deus é essa. Depois da igreja ser glorificada na volta de Jesus, o Senhor Deus derrubará Gog e Magog na volta do próprio Jesus. E Gog, meus irmãos, é o anticristo que virá nos últimos dias para a terra de Israel. Ele e muitas nações invadirão aquela terra. Mas o Senhor Jesus, como diz Zacarias no capítulo 14, irá derrubar essas nações e o anticristo. Porque quando Gog e muitos povos forem derrubados pelo Senhor Jesus e pela sua igreja, o nome do Senhor será santificado perante os olhos das nações, e assim se cumprirá por completo o que o Senhor Jesus Cristo disse: santificado seja o nome de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, na continuação da oração, ele diz o seguinte: venha o reino de Deus. Mas eu faço a seguinte pergunta: quando o reino de Deus virá para a terra? O reino de Deus virá para a terra na volta de Jesus Cristo. Quando a gente vai em Daniel, no capítulo 2, a gente vai ver que o profeta ele vai falar a respeito do sonho de Nabucodonosor, e você vai ver que Daniel ele vai falar a respeito de uma estátua e que a cabeça de ouro representava ali a Babilônia, já o peito, os braços esquerdo e direito representava ali o Império Medo-Persa, já ali os quadris representava o reino da Grécia de Alexandre o Grande, que se dividiu em 4 generais, que foi para Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Depois disso, a gente vê que existem as pernas ali de ferro, que representa o Império Romano, Roma Oriental e Roma Ocidental. Aí depois a gente vai ver os pés em parte de ferro e em parte de barro. E a gente vai ver que os 10 dedos representam os 10 chifres, que são 10 reis. E esses 10 reis aparecem lá em Apocalipse de capítulo 17, que darão o seu poder ao 8º rei, que é o anticristo, meus irmãos. Só que o profeta ele vai continuar dizendo que de um monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e essa pedra esmagou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E a gente vê algo bem interessante nessa parte, porque essa pedra que foi cortada sem auxílio e que esmagou esses reinos malignos, essa pedra representa a volta do Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que essa pedra ela atinge os pés da estátua, nos mostrando que Jesus Cristo, quando voltar, ele vai derrotar o último império e, consequentemente, todos os impérios que estavam ali na estátua serão derrubados. E essa pedra representa o reino de Deus. A gente sabe que o profeta Daniel, ele é um homem inspirado por Deus. E isso é algo bem interessante quando a gente vê o livro dele, que ele relata profecias que procedem da parte de Deus. Então, a gente tem que buscar entender o que o profeta está nos falando. Isso é algo bem interessante, porque aquela pedra que destrói a estátua, ela representa não somente o Senhor Jesus Cristo, mas também representa o povo de Deus vindo nos ares para derrubar o império do anticristo. E quando se derruba o império do anticristo, todos os impérios daquela estátua são derrubados. Após isso, será erguido um grande monte que encherá toda a terra. E esse monte é
é o Monte Sião. E a continuação, se vocês quiserem ver, a continuação dessa profecia de Daniel vai se encontrar lá em Isaías no capítulo 2 e em Miqueias no capítulo 4, onde vai se estabelecer uma casa no Monte Sião. E aquela casa é o templo de Ezequiel, dos capítulos 40 ao 48. E aquilo, meus irmãos, é o reino de Deus. Isso é algo bem interessante. Quando nós vamos em Salmos no capítulo 2, versos 6 ao 9, a gente vê algo bem interessante. Veja que o Senhor vai dizer o seguinte a respeito de Jesus: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Após o Senhor ter falado isso, o próprio Jesus, em espírito, diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as últimas terras por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Em Isaías no capítulo 24, verso 21 ao 23, o profeta vai dizer o seguinte: naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém perante os seus anciãos haverá glória. Em Jeremias, no capítulo 3, verso 17, o profeta vai dizer o seguinte: naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. A oração do Messias, ela também diz: faça-se a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Quando o reino de Deus for estabelecido na terra, a vontade do Pai será feita na terra como é no céu. Porquanto o seu Jesus Cristo derrubará os reis por terra. Eles serão ajuntados como presos, como diz o profeta, e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias, porque Jesus, juntamente com o seu povo, que é a igreja, reinará no Monte Sião e em Jerusalém. E por isso todas as nações estarão debaixo do seu poder. Todas as nações debaixo dos céus terão que obedecer ao Senhor Jesus e à igreja do Deus eterno. Jerusalém, no reino do Messias, será chamada de trono do Senhor, e para ela irão os povos. Os povos não andarão na sua vontade, mas andarão na vontade do Pai, porque terão que praticar a lei de Deus. A oração de Jesus continua dizendo o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a força, a honra, a glória e o poder para sempre. Amém. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer nos dizer que depois de nós entendermos o que o Senhor Jesus Cristo falou anteriormente sobre o assunto da santificação, o reino e a vontade do Pai para a terra, nós temos que ser amigos de Deus e inimigo deste mundo. Você tem que ser grato ao Senhor pelo pão de cada dia, tanto o pão espiritual como o pão literal. E por isso Jesus disse: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja que foi feita a exposição do reino de Deus neste estudo. Portanto, busque o reino de Deus e a justiça do reino, e comida e bebida será acrescentada a você. Deus nos perdoará conforme nós perdoamos os nossos devedores. Nós temos que, de maneira certa, buscar perdoar o próximo, não guardando ódio contra o próximo,
mas tendo misericórdia deles, porque só assim você será perdoado por Deus. Se você perdoar pouco, tu serás perdoado pouco. Se você perdoar tudo, todos os seus erros serão perdoados por Deus, porque a oração diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Em Mateus, no capítulo 18, verso 21 ao 22, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: então Pedro, aproximando-se de Jesus, falou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso é bem interessante, meus irmãos, porque isso nos é um gancho para Daniel, capítulo 9, versículo 24, onde é abordado o assunto sobre as 70 semanas. E o texto vai dizer o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Em Daniel, no capítulo 7, verso 21 ao 22, vai dizer o seguinte: eu olhava, e eis que este chifre, o chifre pequeno, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Veja que tudo isso que eu falei, meus irmãos, está ligado. Veja que o apóstolo Pedro perguntou ao Senhor sobre quantas vezes ele teria que perdoar o seu irmão, mas o Senhor lhe disse o seguinte: o Senhor disse que é para perdoar 70 vezes 7, e isso está fazendo referência às 70 semanas, porque as 70 semanas equivale a 490 anos. E quando se finalizar as 70 semanas, virá as bênçãos, que é o fim de pecados, o cessar da transgressão, a expiação da iniquidade para todos aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus Cristo, porque o fim de pecados e cessar da transgressão e expiação de iniquidade acontecerá no dia da transformação dos corpos dos escolhidos do Senhor, e por isso virá a justiça eterna, a visão será selada, e a profecia também, e a unção sobre o Santo dos Santos virá, e a justiça eterna será estabelecida quando o Senhor de dias, que é Cristo, voltar para estabelecer o seu reino na terra, porque ele será ungido rei sobre todo o mundo. E por isso a profecia diz ungir o Santo dos Santos, que é Jesus, o Santo dos Santos. Se você sabe de maneira certa pronunciar o nome do Pai, está ok. Todavia, santificar o nome de Deus não é falar a pronúncia certa do nome de Deus, mas é praticar a lei de Deus. As palavras da oração de Jesus, ela diz o seguinte: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós temos que orar e vigiar em todo o tempo para não sermos tentados, porque o próprio Salvador disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, mas isso é um aviso e não um motivo para nós pecarmos, porque vigiando, orando a todo tempo e praticando a lei de Deus, santificando assim o nome do Senhor, entraremos no reino eterno do Messias de Israel. Nós temos que desejar que o nome do Senhor seja santificado, temos que desejar o reino dos céus na terra e temos que desejar que a vontade do Pai seja feita na terra. Meus irmãos, esse foi o estudo. Que Deus abençoe a cada um de nós e que Deus faça com que a gente venha a fazer a vontade dele. É claro que Deus não vai nos forçar a fazer a vontade dele, mas que nós voluntariamente venhamos a escolher aquilo que é perfeito, que é a vontade de Deus. E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.